Olá pessoal, tudo bem? Sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa, encerrando o mês de maio de 2025. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando em mais este programa. Então vamos juntos fazer aqui a prece de abertura para harmonizar o nosso ambiente, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, que mais uma vez se encontram aqui conosco em mais este programa, nos ajudando e nos auxiliando a melhor compreender as lições de Jesus. Que esses amigos queridos estejam ao nosso lado durante toda esta noite, durante todo o período em que estivermos aqui reunidos, para podermos compreender e praticar esses ensinamentos que fomos aprender na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, estamos no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. Hoje vamos ler os itens de 7 a 10. Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Inicialmente lendo aqui um trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças vos dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por teres escondido estas coisas aos sábios e aos prudentes, e por tê-las revelado aos simples e aos pequenos. Pode parecer estranho que Jesus dê graças a Deus por ter revelado estas coisas aos simples e pequenos, que são os pobres de espírito, e ocultando-as aos sábios e aos prudentes, mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É preciso entender por primeiros, os humildes, que se curvam diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos com o seu saber mundano, que se acreditam prudentes, pois negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Isso porque na antiguidade, sábio era sinônimo de douto. Assim, Deus lhes deixa a busca pelos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes que se curvam diante dele. Assim ocorre hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para convencê-los, e que esses últimos se ocupam dos que buscam a luz com boa fé e humildade, e não os que acreditam possuir toda a luz e parecerem pensar que Deus deveria estar contente de os conduzir a Ele, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se revela tanto nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sob o alqueire, mas a derrama por toda parte. Só cegos não a veem. Deus não quer abrir-lhes os olhos à força, já que lhes apraz mantê-los fechados, e o seu momento chegará. Mas é preciso, antes de tudo, que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso, na mão que lhes fere o orgulho. Ele emprega os meios que lhe convém, segundo os indivíduos, para vencer a incredulidade. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que fazer ou dizer. Se quereis me convencer, é preciso que faças isto ou aquilo, naquele momento e não em outro, pois este momento me convém. Que os incrédulos não se espantem, pois, se Deus e os espíritos, que são os agentes de sua vontade, não se submetem às suas exigências. Perguntam o que diriam se o último de seus empregados lhes quisesse fazer imposições. Deus impõe condições, não se submete a elas. Ouve com bondade aqueles que se dirigem a ele, com humildade e não aqueles que se julgam mais do que ele. Deus, disse-á, não poderia tocá-los pessoalmente por meio de sinais evidentes, em presença dos quais o incrédulo mais obstinado teria de curvar-se? Sem dúvida que poderia. Mas nesse caso, onde estaria o seu mérito? E depois, de que serviria isso? Não se vê todos os dias recusar a evidência, e dizem até, se eu visse, não acreditaria, pois sei que é impossível? Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é que o seu espírito ainda não está maduro para compreendê-la, nem o seu coração para senti-la. O orgulho é a venda que lhes tapa a visão. De que adianta mostrar a luz a um cego? É preciso antes curar a causa do mal. Eis porque, sendo hábil médico, ele castiga primeiramente o orgulho. Não abandona seus filhos perdidos, pois sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão. Mas quer que o façam
por sua própria vontade. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, atirar-se-ão por si mesmos em seus braços, como o filho pródigo, e lhes pedirão graças. É muito comum a gente ouvir, às vezes, no meio espírita, né? Pessoas perguntando, puxa, né? Por que né, os espíritos, né, não se fazem mais presentes? Por que os espíritos não se mostram, né, abertamente? Né? Por que as coisas não são mais claras, entre aspas, né, em relação às questões espirituais? E aí, essa mensagem acho que vem nos esclarecer nesse sentido. Que nós precisamos desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa humildade e acreditar que as coisas acontecem no momento que elas precisam acontecer. Deus não erra. Nós aqui na Terra erramos e falhamos muito. A justiça de Deus não é falha. Então, se os espíritos entendem, né, se a espiritualidade superior entende que não é o momento de se aparecer, como se diz, é porque é o melhor a se fazer. Isso já aconteceu de uma certa forma lá nos anos 40, 50, 60, quando Chico Xavier estava a pleno vapor com a sua mediunidade, com sessões de materialização, que muitos hoje nem sequer sabem exatamente o que é isso. Tem livros, né, que contam, né, histórias, né, que contam episódios, né, passagens do Chico Xavier nesse sentido, em que ele participava de sessões onde os espíritos se materializavam para todos. As pessoas podiam ver, tocar nos espíritos. Mas isso não foi suficiente, mesmo naquela época, para as pessoas acreditarem, para as pessoas saberem que os espíritos estavam ali. Tanto que o Emmanuel chegou num ponto em que ele suspendeu esse tipo de atividade, porque o propósito do Chico Xavier era outro, era o propósito do esclarecimento, era trazer a luz para as pessoas através dos seus livros, através dos romances, dos ensinamentos que os espíritos estavam ali dispostos a fazer junto com o Chico Xavier no trabalho mediúnico fantástico que ele teve. Então, se os espíritos entenderam que naquela época, apesar de todo o aparato, né, toda a dificuldade que eles tinham, né, para realizar aquelas sessões, não foi suficiente para as pessoas acordarem, então que se esclarecesse pelas obras, né, pelo estudo. A gente sabe que isso também não aconteceu lá muito bem, né, até hoje, né, muitas pessoas não conseguem entender. Tem uma frase do Raul Teixeira, né, um companheiro espírita do Rio de Janeiro, que eu acho fantástico, né? Ser espírita não é para qualquer um, é para quem aguenta. Porque não é qualquer um realmente que consegue entender os ensinamentos espíritas, os ensinamentos de Jesus, esclarecidos à luz da doutrina espírita, porque requer uma mudança de atitudes de todos nós. Enquanto algumas religiões, né, pregam, né, a prosperidade, né, querem atrair os seus fiéis por meio da matéria, dos bens materiais, o espiritismo em particular, ele tenta atrair as pessoas ou tenta converter as pessoas através do esclarecimento. E são tão poucos que querem se esclarecer, né? São tão poucos que querem buscar numa casa espírita o conforto para as suas dores através do esclarecimento. Porque quando a gente entende o porquê dos nossos sofrimentos, a gente, em tese, deveria sofrer menos. Mas as pessoas às vezes não querem isso. As pessoas querem só a facilidade. Querem resolver os seus problemas da forma mais simples possível e quando resolvem seus problemas, né, desaparece. Não continuam buscando uma espiritualidade. Então por isso que a frase do Raul Teixeira ela é muito apropriada. Né? Não é qualquer um que aguenta ser espírita. Não é qualquer um que aguenta a responsabilidade de trabalhar em prol da doutrina espírita. Porque requer sim um esforço. Requer da nossa parte comprometimento. Requer da nossa parte responsabilidade. E poucos querem responsabilidade. Poucos querem servir. Muitos querem ser servidos. Mas servir em prol da doutrina, em prol da causa maior, que é Jesus, infelizmente são poucos. E a gente percebeu, no pós-pandemia, que muitas casas espíritas vêm enfrentando até hoje muitas dificuldades com trabalhadores que, né, aproveitaram o momento e não voltaram mais.
que se sentem confortáveis em simplesmente ficar em suas casas e lerem livros, em estudarem sozinhos. Eu não consigo entender como alguém consegue estudar sozinho, né? Ensinamentos como esses. Quando a gente estuda em grupo, quando a gente discute em grupo esses ensinamentos, a coisa se torna mais clara, mais palpável para a gente. É o livre-arbítrio de cada um, a gente respeita, mas tem tantas pessoas aí que têm uma capacidade enorme, um potencial enorme de ajudar, e muitas vezes preferem ficar ali, ociosas, paradas. Ah, já fiz a minha parte, já cumpri com a minha obrigação. Imagine se o Chico Xavier tivesse parado no livro 100, como a gente encontra, né, num documentário que fala sobre o Chico, que ele queria parar no livro 100. Que para ele já estava bom, né? 100 livros, né? Não é qualquer um que escreve 100 livros. E a gente sabe a forma como o Chico escreveu 100 livros, né? Com trabalho, com esforço, com dedicação. Mas ele continuou o seu trabalho, escreveu 400 e poucos livros enquanto estava encarnado. Outros livros depois foram publicados depois da sua morte. Hoje já se contabiliza mais de 500 livros sobre o trabalho de Chico Xavier. E o Chico tinha inúmeras dificuldades. Tinha inúmeras doenças físicas, muitas limitações, mas nunca se furtou ao trabalho. E nós, muitas vezes, nos deixamos de lado uma oportunidade preciosa de trabalhar, de fazer alguma coisa. Então, que a gente aproveite os ensinamentos que estão sendo dados para a gente e que a gente ponha em prática. Que é isso que Jesus espera da gente. Prática. Ele veio nos trazer os ensinamentos e espera que a gente os pratique. Então essas eram as lições da noite de hoje. E convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que nos acompanharam em mais este programa.
Semana que vem estaremos um novo mês, já estaremos no mês de junho de 2025 aqui nos nossos programas do Evangelho no Jeff. Obrigado a todos, uma ótima noite e até o mês que vem, até semana que vem. Tchau, pessoal.